Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos de 1 a 10. Tendo terminado este discurso ao povo, entrou em Cafarnaum. Ora, um centurião tinha doente, quase a morrer, um servo que lhe era muito querido. Tendo ouvido falar de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus a pedir-lhe que viesse curar o seu servo. Eles, tendo ido ter com Jesus, pediam-lhe instantemente, dizendo: Ele merece que lhe faças essa graça, porque é amigo da nossa nação e até nos edificou a sinagoga. Jesus foi com eles. Quando estava já perto da casa, o centurião mandou-lhe amigos a dizer: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que entres sob o meu teto. Por essa razão, nem eu me achei digno de ir ter contigo. Mas dize uma só palavra, e o meu servo será curado. Porque também eu, simples subalterno, tendo soldados às minhas ordens, digo a um: vai-te, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Jesus, ao ouvir isso, ficou admirado e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Em verdade vos digo que não encontrei tanta fé em Israel. Voltando para casa, os que tinham sido enviados encontraram curado o servo. Palavra da salvação. Comentário Lucas 7, de 1 a 10. São João Crisóstomo. Como é possível que, segundo Mateus, o centurião tenha dito: Não sou digno de que entres na minha casa, se, segundo Lucas, ele roga que vá até a sua casa? Parece-me que Lucas insinua aqui as lisonjas dos judeus. É crível, com efeito, que o centurião, querendo sair ele mesmo de casa, tenha sido retido pelos judeus, que o lisonjeavam e diziam: Nós mesmos iremos e o traremos aqui. Por isso é que seus rogos são cheios de adulação, como se segue. Eles, tendo ido ter com Jesus, pediam-lhe instantemente, dizendo: Ele merece que lhe faças essa graça, porque é amigo da nossa nação e até nos edificou a sinagoga. Teria sido melhor se tivessem dito: Ele mesmo queria vir para suplicar, mas nós o retivemos, em vista de sua desgraça e do cadáver que jazia na casa. Ou ainda, se lhe tivessem exposto à imensidade da sua fé. Por inveja, contudo, não queriam revelar a fé do homem, para não parecer grande aquele a quem os rogos se dirigiam. Além disso, não há contradição nenhuma se Mateus dá a entender que o centurião não era israelita, e Lucas diz que ele edificou a sinagoga, pois podia muito bem não ser judeu e mesmo assim ter construído a sinagoga. Depois que se viu livre do aborrecimento dos judeus, o centurião mandou amigos para dizer a Jesus: Não penses que não vim até ti por preguiça, é que me considerei indigno de te receber em casa. Vê aqui como o centurião tem a opinião correta sobre o Senhor. Não diz pede, mas apenas manda. E, receando que o Senhor lhe recusasse a graça, apesar da sua humilhação, acrescenta: Porque também eu, simples subalterno, tenho soldados às minhas ordens. Digo a um: vai-te, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Aqui deve-se notar que este verbo faze designa uma ordem dirigida a um servo. Por isso, Deus, ao criar o homem, não diz ao unigênito faze, mas sim façamos o homem, Gênesis 1, 26, para manifestar, por meio dessa forma verbal de conformidade e concordância, a igualdade entre eles.
Como, portanto, percebia em Cristo um senhorio acima de todos os outros. Por isso é que dize uma só palavra, porque também eu digo ao meu servo. Cristo, por sua vez, não o repreende, antes lhe robustece a intenção. Daí segue. Jesus, ao ouvir isso, ficou admirado. Para que fique bem claro que o Senhor disse isto para instruir os outros, com muita prudência, o evangelista o patenteia, acrescentando: Em verdade vos digo que não encontrei tanta fé em Israel. Comentário Lucas 7, de 1 a 10. São Beda. Os judeus, por esta fala, mostram que, assim como nós fazemos com a palavra igreja, também eles não chamavam de sinagoga apenas a reunião dos fiéis, mas também o lugar onde se reuniam. O centurião declara-se subalterno à autoridade do tribuno ou do governador, mas diz que, não obstante, tem poder sobre seus inferiores, dando com isto a entender que Jesus, por ser Deus, tanto mais poder tem de cumprir tudo o que queira, não apenas por meio da sua presença corpórea, mas pelo ministério dos anjos. Com efeito, quer as doenças dos corpos, quer as forças contrárias ao homem, haviam de ser repelidas tanto pela palavra do Senhor, quanto pelo ministério dos anjos. Mas quem criara no centurião a fé, senão aquele mesmo que a admirava? E mesmo que outro a tivesse criado, por que a haveria de admirar quem sabe todas as coisas de antemão? Quando, portanto, o Senhor admira, quer dizer que é para nós admirarmos. Todas essas emoções, afinal, quando aplicadas a Deus, não são sinais de perturbação na alma, mas do ensino de um mestre. Não fala aqui de todos os patriarcas e profetas do passado, mas dos homens da sua época, cuja fé é inferior à do centurião, porque foram ensinados pelos avisos da lei e dos profetas. Este homem, porém, sem que ninguém lhe ensinasse nada, creu por conta própria. Mateus 8,13, dá uma explicação mais completa dessa parte, dizendo que, quando o Senhor disse ao centurião, vai, seja-te feito conforme creste, na mesma o escravo foi curado. Mas é costume de São Lucas, por um lado, resumir o que veja exposto em mais detalhe nos outros evangelistas, ou ainda, preteri-lo de caso pensado, e, por outro lado, elucidar com mais finura o que os outros tenham omitido ou tocado apenas de leve. O centurião, cuja fé tem mais valor que a de Israel, representa os eleitos dentre os gentios, que, escoltados como que por uma centena de soldados, elevam-se na perfeição das virtudes celestiais. Com efeito, o número 100, que vai da esquerda até a direita, costuma ser usado como sinal da vida celestial. É necessário haver homens assim para que roguem ao Senhor pelos que ainda vivem oprimidos pelo espírito da servidão. Quanto a nós, que nascemos entre os gentios e abraçamos a fé, não podemos por conta própria chegar até o Senhor, pois não é possível vê-lo ainda em carne, mas devemos subir até ele através da fé. Enviar a Jesus os anciãos dos judeus significa ganhar, através de súplicas, como defensores, os varões eminentes da igreja, que vão à nossa frente no caminho até o Senhor, para que intercedam pelos nossos pecados, dando testemunho do nosso desvelo na edificação da igreja. O evangelista bem observa, aliás, que Jesus não estava longe da casa, porque a sua salvação está perto dos que o temem.
E o fiel observador da lei natural tanto mais se aproxima daquele que é bom, quanto mais cumpre o bem que conhece. Os soldados e escravos que obedecem ao centurião são as virtudes naturais, que muitos levam em abundância quando vão até o Senhor.